Olá, pessoal. Estamos aqui hoje nesse webinar para falar um pouquinho a respeito de educação em engenharia dentro, né, da nossa proposta maior do mestrado profissional em engenharia de produção da Unesp. Eu sou o Messias, professor da Unesp, professor da USP também. Sou Visiting Scientist da Harvard University, né, nos Estados Unidos, e sou ex-professor da área de Lean do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, nos Estados Unidos também. Tenho muito prazer hoje em estar aqui nesse webinar com dois feras aí da engenharia no país, o professor João Torrione, da Unifei, e também, né, aqui do nosso programa de pós-graduação da Unesp, e um ex-aluno de mestrado nosso, o Rubens Escobar, que fez uma dissertação muito interessante, mas eu não vou adiantar nada, no momento oportuno, né, chamarei os dois para poder contribuir conosco nesse webinar. Eu também assim, tenho trabalhado, né, nessas questões voltadas à melhoria da qualidade da educação em engenharia no Brasil. Nesse momento, eu sou o líder latino-americano de uma iniciativa que começou no MIT, chamada CVIO, Conceive, Design, Implement and Operate, que é, vou dizer assim, o jeito, o DNA MIT de formar os seus engenheiros. E essa iniciativa foi aberta para o mundo, né? O mundo inteiro está assim, né, num trabalho intenso de entender o que é se preparar para receber as chancelas CDIO. E eu, nesse momento, então, sou responsável por toda a América Latina. Das universidades brasileiras, temos apenas 11 universidades brasileiras participantes do CDIO. A Unesp Guaratinguetá foi a primeira universidade pública a participar dessa iniciativa. A USP Lorena também está, o IME, Instituto Militar de Engenharia, né, do Rio, também está, a Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, também está, a Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, também está participando com a gente, e, recentemente, uma instituição de não engenharia, né, mas ligada à tecnologia, a FATEC, de São José dos Campos, se preparou e entrou também. Temos algumas universidades privadas, né, o Unisal de Lorena, o Inatel de Santa Rita do Sapucaí, obrigado. O Univates, que fica também lá no Rio Grande do Sul, e o CESUPA, que fica lá no estado do Pará. Então, de norte a sul, a gente tem hoje, né, participantes, e num outro momento, né, sendo possível, eu volto aqui num webinário específico para falar de CDIO, mas então esse tem sido, né, o envolvimento do Messias, né, na melhoria da qualidade do ensino, de engenharia no país. Viajei já praticamente o mundo inteiro, olhando, fazendo benchmark, né? Bom, estou em Harvard, estou no MIT, depois saí da Costa Leste, fui lá para a Califórnia, desci o Vale do Silício inteiro, olhando as melhores práticas, né? Stanford. Depois fui para a Holanda, fui para a Dinamarca. Então, o que tem assim de melhor sendo feito no mundo, do ponto de vista, né, da educação e engenharia, a gente foi ver. E aí depois o Ministério da Educação me convidou para ajudar a escrever as novas diretrizes curriculares para a formação de engenheiros do Brasil. Então, essas diretrizes que a gente
está se preparando, né? Temos até abril do ano que vem para fazer as implementações todas. Eu tive assim a satisfação de ajudar a escrever e certamente, né, está sendo já, né, uma grande janela de oportunidade para que as instituições de engenharia no país já vinham fazendo, né, um trabalho muito interessante e agora podem sair daquele trabalho interessante que já vinham fazendo e colocar um step, né, mais significativo e, com isso, os nossos engenheiros brasileiros, todas as engenharias, né, passam a ter chance, né, de falar de igual para igual com engenheiros formados na Harvard, engenheiros formados no MIT, em Stanford, em qualquer dessas grandes universidades internacionais que nós conhecemos. Então, esse hoje é o perfil do Messias. Trabalho, né, na Unesp de Guaratinguetá, no Departamento de Engenharia de Produção. E sou o responsável hoje, então, por fazer a mediação desse nosso webinar. E queria, então, com muita alegria, né, mas muita alegria mesmo, apresentar inicialmente o meu amigo, meu irmão, né, meu colega de trabalho de longa data. Fizemos a nossa carreira juntos, ele na Unifei, em Itajubá, e eu na Escola de Engenharia de Lorena, mas foi assim, né? Época do mestrado, época do doutorado, as funções administrativas que a gente ocupou, foi uma carreira muitíssimo parecida, e além disso, né, acabamos, né, cultivando aí uma amizade muito profunda. Então, apresento para vocês o professor doutor João Batista Turrione, né, que fez a sua carreira lá na Universidade Federal de Itajubá e sempre colaborando conosco, né, aqui na Unesp, está conosco aqui no nosso programa de pós-graduação em engenharia de produção, mestrado, né, profissional em engenharia de produção. E eu queria, professor Torrione, meu amigo Torrione, te agradecer por estar aqui conosco nesse webinar de hoje e pedir para você contar um pouco, né, do que foi essa participação do professor Torrione nesse ambiente que a gente considera, né, essencial para o desenvolvimento do país, que é a educação, a formação de engenheiros. Conta para nós um pouco, né, do que foi, né, essa sua passagem, e continua sendo, naturalmente, né, ajudando a formar engenheiros classe mundial aqui no Brasil. Oi, né, para todos. Primeiro, inicialmente, gostaria de deixar bem claro a minha alegria de estar com vocês, né? É sempre uma honra ter participado das atividades do mestrado profissional em engenharia de produção da Unesp. E hoje, especialmente, está na presença do professor Messias, que é uma pessoa que as nossas carreiras, como ele já colocou, foram paralelas, né? Mas é uma pessoa que eu admiro há muito tempo, né? Comecei minha carreira em 84 e a primeira atividade que eu desenvolvi foi participar de um congresso que ele organizava. Então, é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e realmente contribui de uma maneira assim, fundamental para a melhoria da qualidade do ensino de engenharia no nosso país. E, nesse sentido, o que eu posso fazer é reconhecer e tentar acompanhar. Quando a gente percebe uma pessoa que tem tamanha capacidade, que desenvolve tantas contribuições para o país, a gente tenta acompanhar e seguir os mesmos passos. Então, exposto, né, eu gostaria de falar um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolveu no Unifei e também um pouco sobre as pesquisas que a gente vem desenvolvendo no mestrado de engenharia de produção, mestrado profissional em engenharia de produção da Unesp, para que a gente possa se situar, né, no contexto desse webinar, né? Bom, eu comecei minha carreira na Unifei em 1984, na área, inicialmente atuando na área de gestão da qualidade, controle da qualidade, e depois eu fiz meu mestrado e meu doutorado em engenharia de produção, né, na Escola Politécnica de São Paulo. Isso já foi colocado, mas é importante para o contexto.
Agora, a atuação junto à área de ensino de engenharia, ela veio um pouquinho tardia, né? Na verdade, eu despertei meu interesse enquanto professor dessa área para a questão do ensino de engenharia, da educação em engenharia, que é o tema que a gente está discutindo, em torno de 1910, desculpe, 2010, 2011, né? E nesse sentido, o interesse se despertou a partir até mesmo de um questionamento da minha carreira enquanto docente, né? Eu percebia que o modelo docente que eu exercia, que eu praticava, era um que realmente não era mais adequado para a realidade que a gente vivenciava. Me preocupava muito essa questão do docente como a principal referência no processo de ensino-aprendizagem. E me despertava muita intenção, a atenção e a curiosidade, a possibilidade dos alunos terem um papel mais ativo em relação a esse processo de ensino-aprendizagem. Então, eu comecei a estudar, comecei a me envolver. Destaco aqui a importância de participação de algumas associações, né? O Messias citou algumas, eu gostaria de citar o PAMP-BL, né? Que é uma organização que realiza, né, eventos regularmente para a difusão de uma metodologia que o pessoal conhece como Problem-Based Learning. E participando de um evento desses, em 2012, a gente teve a oportunidade de identificar uma tendência, um tema que nos interessou bastante, que era a questão de você desenvolver dentro do ensino da engenharia a aprendizagem baseada em projetos. Eu comecei, então, a estudar um pouco a respeito disso, e as coisas conspiram, né, Messias, quando a gente se interessa por um tema, né? Eu tive a oportunidade, em 2012, também, de fazer uma formação no LASPAL, onde você já esteve, né? Você participou lá no MIT, você participou numa série de organizações de ensino nos Estados Unidos. E eu fui fazer essa formação no LASPAL, que congrega essas instituições, né? A gente teve, durante essa formação, que era voltada para a gente discutir um pouquinho métodos para ensino de engenharia. Eu tive a oportunidade de conhecer, então, Harvard, né? Mais especificamente o professor Érico Sur, que também é uma referência para mim na questão de ensino, né? Ele trabalha com a área de ensino de física, mas é ensino de uma forma geral, no ensino superior. E visitei, isso sim marcou bastante meu entendimento dessa área, o Olin College. O Olin College é um college nos Estados Unidos com uma proposta totalmente diferente. Ele foi concebido, ele foi desenvolvido a partir de uma proposta diferente, que é essa proposta que me interessava, era dos alunos, né, terem assim, uma função mais ativa no processo de ensino-aprendizagem. A partir daí, então, eu mergulhei, né, mergulhei fundo, né, nesse entendimento, e quando retornamos dessa formação em 2012, a gente recebeu uma visita em Itajubá, do pessoal aqui de uma empresa da região, que foi até Itajubá com uma proposta, né? A empresa tinha uma proposta de se aproximar da universidade, e a gente, então, aproveitou essa empresa e criou uma proposta para o ensino de engenharia na linha da aprendizagem baseada em projetos, com o apoio dessa empresa. E o que aconteceu? Nós começamos a desenvolver uma referência para a gente foi o European Project Semester, que era uma experiência que já tinha começado na Europa em 1995. Eu tive a oportunidade, como você fez, eu tive a oportunidade de ir até a Universidade Politécnica da Catalunha e acompanhar o funcionamento do European Project Semester, né? A Unifei, até hoje, Messias, a gente tem colaboração com a Universidade Politécnica da Catalunha, a gente envia alunos para participar do European Project Semester lá na Europa, e isso, então, foi crescendo, né? Dentro da Unifei, o projeto começou em 2013. Eu tive a oportunidade, você já citou, a partir do projeto, até de assumir uma função dentro da Pró-Reitoria de Graduação. Eu fui seu diretor de prospecção acadêmica, né? Até mesmo porque eu tinha todo esse interesse de me envolver com, com as empresas, de me aproximar das empresas. E nessa função, então, a gente conseguiu consolidar o projeto semestral na Unifei. O projeto continua até hoje, para minha alegria, eu tenho uma satisfação enorme, né? Eu continuo participando do projeto, apesar de eu já ter me aposentado na Unifei. Atualmente, eu atuo somente no mestrado profissional em engenharia de produção da Unesp, na Unifei eu já me aposentei, e
Mas no projeto semestral eu não quis sair, não. Então, hoje eu estou num projeto, por coincidência, o projeto que eu estou atuando hoje, né, que eu atuo com a equipe de alunos, é na mesma empresa que começou com a gente em 2013. E esse projeto tem alguns números aqui muito interessantes, né? Até 2022 já foram 130 projetos desenvolvidos. E sempre da mesma forma, Messias. A empresa coloca o projeto e durante o semestre, no semestre que nós fez, são normalmente 4 meses, né? A gente desenvolve a solução para a empresa. Basicamente, são 4 etapas. A gente não é certificado no CDIO ainda. Se eu tivesse na UNP, eu ia buscar essa certificação, pode ter certeza. Tá? Mas a gente desenvolve mais ou menos dentro do mesmo contexto, né? Primeiro é o entendimento do problema, né? Depois é a preparação de uma proposta para a empresa, depois o acompanhamento e desenvolvimento dessa proposta, e depois a apresentação final, a análise da solução implementada e dos resultados obtidos. O projeto na Unifei é um sucesso, né? Os números indicam isso, e eu tenho uma alegria enorme de poder ter participado desse movimento. A minha vontade, Messias, eu coloco aqui até nesse seminário, né? Tem várias pessoas que vão estar podendo assistir depois, é que a gente crie no Brasil uma estrutura similar à do projeto semestral europeu, que a gente tenha vários polos, esses polos possam, inclusive, permitir, vamos dizer assim, a mobilidade dos alunos, né? É lógico, como a gente trabalha em escolas públicas, né? Eu na Unifei e agora na Unesp, você na USP e na Unesp, o meu interesse é que a gente começasse com polos em universidades públicas. Mas esse é projeto, né? Eu deixo aqui essa proposta para a gente poder discutir no futuro. Atualmente, eu estou em 2 projetos, atuando dentro do contexto do mestrado profissional em engenharia de produção da Unesp, que um deles a gente está fazendo uma análise de como de como as universidades europeias estão se preparando para formar profissionais, né? Estão reestruturando, né? Revisando ou revisitando suas estruturas curriculares para preparar pessoas em futuros engenheiros, mais especificamente dentro do contexto da engenharia de produção, para a indústria 4.0. Então, esse projeto, né, começou ano passado, né, a gente foi buscar uma referência no trabalho desenvolvido pelo professor Rui Lima, que participou de um projeto dentro do contexto do Erasmus, né, apoiando a criação do mestrado profissional na Tailândia, e eles colocaram os resultados, né, dessa avaliação de várias universidades europeias num evento, o PAEE, que foi publicado esse artigo do Rui Lima em 2019. A gente buscou as referências e começou a tentar desenvolver uma solução similar, avaliando programas no Brasil, mas também revisitando as universidades que o Rui Lima visitou antes de 2019. Então, esse trabalho está em andamento, tá bem interessante. E, para nossa alegria, a gente teve a oportunidade, né, nesse ano, de receber o professor Rui Lima aqui no Brasil. Ele veio a convite da Unesp, né, participar de uma série de formações, né, realizadas com o apoio da FAPESP, e durante a estadia dele aqui conosco, né, a gente começou um projeto. E esse projeto também está em andamento, é para avaliar, junto aos docentes da área de engenharia de produção e coordenadores de curso, alguma coisa que você contribuiu muito nesse curso, que é justamente a questão das novas diretrizes curriculares. E o que a gente está avaliando? Como as universidades brasileiras ou os cursos brasileiros de engenharia de produção estão se preparando para atender às competências da indústria 4.0. A gente pretende fazer uma pesquisa do tipo levantamento, isso também está em andamento, e o protocolo já está pronto, né? E eu estou trabalhando nesse projeto. Então, basicamente é isso, né? Hoje, todo o meu foco está aqui com o mestrado profissional em engenharia de produção da Unesp, e eu continuo lá no Unifei participando do projeto semestral, que foi assim, o início do meu engajamento nessa área que é tão apaixonante. Tá? Então, é isso que Muito eu tenho para legal. comentar. Tá? Deixa a palavra aí com você. Ok, muito obrigado, Torrione. Eu conheço um pouquinho, né, desse projeto semestral que você comenta aí. Num determinado momento, né, você convidou o pessoal nosso para participar também. Eles vêm participando com muito sucesso, Uhum. bacana. E eu acho também que essa iniciativa, professor Rui Lima, né,
nessa área dos PBLs da vida que a gente conhece, o Problem-Based, o Project-Based. É um cara muito fantástico, né? Uma capacidade e uma pessoa também, né? Muito legal de se conviver, né? E amigo nosso também. Então, assim, tenho certeza, né, que essa contribuição de vocês, esse projeto de vocês tem tudo, né, para trazer, né, elementos fundamentais para serem incorporados aí na educação e engenharia no Brasil, e essa ideia, né, de criar os possíveis núcleos regionais, né, com essa cara, né, do projeto semestral, pode ser uma coisa muito interessante, sim. Muito obrigado, professor. E daqui a pouco até volto para falar um pouquinho com o professor Turrione, mas eu sei que hoje nós temos a presença aqui, né, do nosso convidado Rubens Escobar, que na sequência desse nosso webinar ele tem um compromisso, então vou já conversar um pouco com o Rubens, para não ter perigo do Rubens, né, ter um atraso lá na sua atividade. Deixa eu apresentar rapidamente o Rubens. O Rubens fez uma dissertação conosco intitulada Uso de Jogos no Ensino de Engenharia de Produção, caso da aplicação do jogo de planejamento de vendas e operações. O Rubens, né, Rubens Escobar, graduado em Ciências Econômicas, né, pela PUC de São Paulo, nos anos de 1980, e tem mestrado em Engenharia de Produção conosco pela Unesp. Iniciou a carreira na área de TI, na Eucatex, e nos anos 90 coordenou projetos, né, de substituição do mainframe IBM por servidores Unix distribuídos. Como consultor de TI, os principais projetos aconteceram na Drogasil, onde coordenou a modernização da área de TI para suportar o crescimento da empresa, por meio do desenvolvimento de ERP, de sistemas, né, ERP. Implantação de redes de comunicação, interligando todas as lojas, que evoluíram de 96 lojas em 1996 para mais de 400 lojas em 2011, quando houve a fusão com a Droga Raia. Atualmente, ele trabalha, né, com sistemas de inteligência de negócios para um family office e gerencia investimentos em diversos países. Então, esse é o Rubens Escobar, nosso convidado. Rubens, conta para nós um pouco a respeito da sua dissertação e da contribuição, né, da sua dissertação para a melhoria da qualidade da educação e engenharia no país. Muito prazer aqui em saber que você foi o, o responsável aí pelas novas diretrizes de engenharia. Então, a minha pesquisa está alinhada com isso, com a implantação de práticas de educação ativa no ensino da engenharia. Então, eu fui pesquisar o uso de jogos e encontrei uma oportunidade na literatura de fazer uma experiência aí com um jogo de SNOP, o Planejamento de Vendas e Produção, para o ensino de engenharia. Então, esse jogo, qual é a característica dele? É um jogo que ele foi construído em cima das planilhas do Google, com automação, usando linguagem JavaScript, que aí eu trouxe um pouco o projeto para a minha área que eu tenho mais experiência, que é o desenvolvimento de sistemas. E o jogo, o que ele faz? Você divide a sala em grupos, cada grupo representa uma empresa, cada empresa tem 2 departamentos. Então, é uma forma bem simplificada de exercitar a relação entre a área de vendas e a área de produção. O objetivo do jogo é alinhar a demanda à capacidade de produção daquela empresa. Então, os grupos trabalham com as mesmas características, com as mesmas limitações e competem entre si.
o parâmetro de competição é quem vai fazer o melhor planejamento, tanto de vendas e o melhor alinhamento entre o planejamento de vendas e o planejamento de produção. Aí, então, nós desenvolvemos o jogo, fizemos uma simulação numa primeira abordagem, né, numa sala da engenharia de materiais. E aí, apesar, né, ali foi o ponto para a gente, entre o projeto e a realidade, a gente vê o que precisava ser melhorado no jogo. Mas, apesar das dificuldades de uma primeira rodada, os alunos, a gente ainda não tinha o processo de avaliação definido, mas a gente fez uma avaliação verbal com eles. No final do jogo, da aula, a gente fez uma roda de conversa e os alunos gostaram muito da experiência, apesar dos problemas que teve nessa primeira rodada, né? Depois nós fizemos uma segunda rodada, já com um instrumento de avaliação construído. O que a gente procurou avaliar foi quanto o jogo motivava os alunos para o aprendizado de SNOP, né? A gente fez na disciplina de gestão da produção na engenharia mecânica, fizemos essa execução em duas aulas diferentes, o que causou alguns problemas, tal, mas também o impacto com os alunos foi muito positivo em relação ao jogo. O que o jogo traz para o aluno ali? Uma experiência de trabalho em equipe, uma experiência de negociação, e uma visão simulada do que é o que acontece nas empresas. Tivemos até a felicidade de ter alunos que trabalham na área de PCP com o assunto planejamento do processo SNOP. E aí até os alunos falam, puxa, agora estou entendendo o que eu faço lá na empresa, né, no estágio. Depois, as duas salas onde a gente considerou a avaliação para efeito da análise de resultado da dissertação foi a sala de engenharia de produção, que é também de graduação, e uma turma de especialização em gestão da produção. Então, a avaliação que a gente criou, ela mede 4 critérios: o critério de atenção, relevância, confiança e satisfação. O critério de atenção mede o quanto o jogo desperta a atenção e desperta e mantém a atenção dos alunos durante a execução do exercício, né? A resposta dos alunos foi da graduação 88% de satisfação, e da especialização 91%. A gente tinha um questionário com várias perguntas, as perguntas eles respondiam desde não concordo com a afirmação até concordo totalmente. Então, somando as respostas concordo e concordo totalmente, que dá esses números, né? O outro critério de relevância avalia quanto que a experiência contém informações que os alunos consideram importantes na formação deles. E também tivemos um índice de aprovação bastante alto, 88% na graduação e 89% na especialização. O terceiro item, que é o critério de confiança, ele mede quanto que o jogo facilita, as informações que tem no jogo facilitam a participação do aluno e a compreensão do exercício. Esse nós tivemos um índice de aprovação de 67% na graduação, 79% na especialização. E, por fim, o critério de satisfação, o quanto que o aluno gostou de participar do exercício, né? Que deu 77% na graduação e 93%. Enfim, o impacto foi bastante positivo. A nossa avaliação final é que o jogo realmente é um instrumento muito interessante de motivação dos alunos para o aprendizado, para despertar, quer dizer, nesse caso, assim, é como uma abordagem inicial para despertar o interesse do aluno, e aí, na sequência da formação, ele vai ter uma aula mais teórica, tal, para aprofundar o conhecimento. Bom, acho que é isso.
Ok, muito bacana, Rubens. Agora eu como professor, né, e muito também assim, né, como o Torrione e muitos outros colegas da gente de trabalho animados com essas questões de levar aos estudantes, né, uma forma de aprender muito mais agradável, né, muito mais prazerosa do que aquela de ficar sentado numa cadeira desconfortável e olhando o professor falando lá na frente. Eu tenho certeza, né, que esse seu jogo tem muito, né, para contribuir. E aí faço uma pergunta que eu não sei se já existe, né? Por exemplo, professores que tenham interesse em pegar o seu jogo, é claro, a dissertação está publicada, né? Mas o acesso ao jogo, se algum professor quiser, ele pode contatar diretamente você, ele tem algum lugar na web que ele possa acessar e ter, né, condição de replicar esse seu jogo numa disciplina, por exemplo. Não tem, porque não tem, ele não está publicado o jogo, né? Mas Uhum. eu teria o maior prazer em disponibilizar e orientar o professor para usar. Dentro do ferramental que foi desenvolvido com o jogo, tem uma série de automações para que o professor possa executar o jogo, né? Porque, como é um jogo baseado em planilhas, não é como um aplicativo de celular, que até foi a nossa ideia inicial, era desenvolver um aplicativo para celular, mas não conseguimos progredir nessa linha. Não é um jogo executável, né? Então, é uma planilha. Dentro da planilha tem uma série de programações, etc., para para que o jogo funcione automaticamente, né? Agora, com relação a isso, acho que não teria nenhum problema, não. É só me procurar, eu ajudo, oriento e disponibilizo o material, acho que não tem problema nenhum. Não Ok. conversei isso com meus orientadores, mas eu creio que não seja nenhum problema, não. Não seria legal, né? Depois, né? Aí o pessoal na própria página, né? Aqui do programa do mestrado profissional em engenharia de produção, certamente, né? Conseguirá entrar em contato aí com você. Eu queria dizer que sim, né? Esse tipo de iniciativa, esse tipo de contribuição ajuda demais, né? Demais essa busca, né? De um aprendizado mais definitivo, né? Um aprendizado de mais alto nível. Então, Rubens, quero agradecer imensamente você em participar conosco aqui no nosso webinar. Eu sei que você tem um compromisso daqui a pouquinho, né? Então, fique, né, assim, bastante à vontade para poder sair da nossa sala, né? Tão logo você necessite, e, e eu então vou voltar, né, a ter um pequeno diálogo ali com o professor Torrione, para a gente poder então fechar, né, essa nossa conversa de hoje. Certamente, né, foi bastante produtiva. Muito obrigado, então, Rubens. Eu que Espero, agradeço. espero ter contato com o seu jogo, né? Para que o pessoal fique sabendo, né? Eu estou inaugurando em breve, já comprei os equipamentos, já estou treinando o pessoal. Eu comprei uma série de equipamentos da área de neurociências. Comprei eletroencefalograma para colocar na cabeça do estudante, comprei um dispositivo chamado GSR, Galvanic Skin Response, que a gente consegue capturar informações do cérebro pela pele. E a Olha, ideia é, com elementos mais elaborados de engenharia, matemática, né, a gente saber efetivamente o que está acontecendo no cérebro. E eu nossa, acho que o seu jogo, né,
né, com os meus alunos, nossos alunos, né, com esses sensores, né, capturando informações do sistema, né, neuronal, a gente possa, né, fazer correlações. Então, em breve, farei contato contigo para acessar o jogo, porque eu gostaria de usar o jogo, só que com o aluno, né, com esse aparato, né, daqui a pouco, né, depois a gente conversa com o professor Jorge, né, se você tiver interesse em fazer doutorado, a gente pode juntar esses interesses, né, e fazer aí um bem bolado. Tá Tá, bom? obrigado, professor. Ok, Rubens, obrigado. Abraço para você. Um abraço. Professor Torrione, então, né, nós estamos aqui já chegando ao final, né, desse nosso webinar de hoje. Então, eu queria deixar a palavra aí em aberto, professor Torrione, para as suas considerações, né, finais, né, da participação, possíveis dicas, possíveis orientações. Fique à vontade, né, para usar essa sua fala final da maneira que achar mais conveniente. Muito bem, então eu gostaria inicialmente de parabenizar, né, a coordenação do programa, né, pela organização do webinar e também parabenizar a você, Messias, pelo avanço aí em relação à aquisição de equipamentos para que a gente possa avaliar de uma maneira um pouquinho mais precisa, talvez o termo seja esse, né, a capacidade de engajamento dos alunos nas atividades de ensino. Eu acredito que tem várias alternativas para a gente trabalhar, né? A gente trabalha aí também, mais uma vez, alinhados aí à questão de, de desenvolvimento de atividades lúdicas para ensino nas áreas que a gente atua. Então, a gente tem o Papercopter, a gente tem, né, experimentos que a gente pode desenvolver para a área, por exemplo, de planejamento de experimentos, né? O professor Fabiano Leal tem uma dinâmica que ele desenvolve utilizando Legos. Então, tem várias iniciativas nessa linha de utilização de jogos e do lúdico para o ensino na engenharia, que eu acredito que com o apoio do seu laboratório, a gente vai poder avaliar muito melhor a forma como os alunos, vamos dizer assim, processam essa questão da gente permitir que eles se envolvam mais nas nossas atividades de ensino-aprendizagem. Então, fico muito feliz e espero ser um usuário do laboratório trabalhando com você em pesquisas que possam levar à melhoria do ensino de engenharia e do ensino superior de uma forma geral, né? Fica, então, um agradecimento à coordenação e deixo aqui assim, a minha alegria de poder estar participando com você, né? Nos inspira, é uma referência na área de educação e engenharia, é uma referência na área de ensino de engenharia no nosso país, tanto é que está atuando e atuou vamos dizer assim, na reestruturação das novas diretrizes curriculares que devem ser implementadas a partir do ano que vem, né? E aí uma observação interessante, né, pessoal? A gente não explorou muito, mas a questão da curricularização, né, da extensão, o projeto semestral apoia bastante, tá? Então, é uma forma interessante aí para aquelas escolas que estiverem interessadas aí em atender essa diretriz curricular, né? Usar soluções nessa direção, né? E reforçando o convite, né? Aquelas instituições que estiverem interessadas em entender melhor o projeto semestral, como ele pode ser desenvolvido, como a gente pode criar essa rede aí para que a gente possa ter um número maior de universidades envolvidas, eu fico à disposição para poder colaborar nesse sentido. Muito obrigado, professor Messias, Ok. muito obrigado, professora Gislaine, aí, da coordenação do mestrado profissional em engenharia de produção. Professor Torrione, agradecemos imensamente a sua presença conosco nesse webinar de hoje. Rubens, agradecemos também a sua presença. Eu quero, em particular, agradecer ao convite feito pelo professor Muniz, né, para a nossa participação. Quero agradecer imensamente aí toda esse apoio de infraestrutura que a doutora Bruna está nos prestando hoje.
e dizer, né, que vocês que assistem esse nosso webinário, né, se tiverem interesse, né, em fazer o mestrado profissional em engenharia de produção, né, nos procure, e certamente aqui nós temos muita coisa interessante para que todos possam evoluir do ponto de vista intelectual, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional, até por conta, né, do formato, né, da pós-graduação, e certamente, né, com coisas que vocês fizerem, poderão, né, na continuidade, se transformar depois, quem sabe, em trabalhos de doutorado. Bom, fico muito feliz em ter participado aqui com vocês, agradeço mais uma vez e espero vê-los num futuro próximo. Abraços a todos.